Bom dia, pessoal, tudo bem? Saudades de todos vocês. Estamos aí nesse maravilhoso 2021, começando mais uma série de ATPCs. Espero que vocês estejam aí de volta com saúde, né? Para aqueles que voltaram presencialmente ou estejam aí remotamente ativos, para que a gente consiga também em 2021 fazer um lindo trabalho aí com a nossa querida educação física, tá? Acho que todos me conhecem, mas para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago, PCNP da Diretoria de Ensino de Lins. Estou aqui desde 2012, dia 14, completei 9 anos de trabalho aqui. Então, entendo da responsabilidade que é conduzir esse trabalho e do tanto que isso me motiva para continuar por aqui há tanto tempo, né? Sei que ainda tem um pouco de lenha para queimar por aqui. Mas conto com a ajuda de vocês sempre para a gente compartilhar boas coisas e conseguir fazer a educação física escolar crescer como componente curricular em todos os segmentos, né, da educação básica, tá? Então, me despeço aqui dessa cara gorda, né? O cabelo está mais bonitinho que o ano passado, né? Então, vai ser legal, tá? Então, me despeço aqui com a minha imagem, vou abrir o PPT. Espero que vocês curtam esse primeiro ATPC, tá? E como sempre, nós vamos conversando também pelo grupo de WhatsApp. Vocês têm um canal aberto aí comigo, ou pelo telefone da diretoria de ensino, ou pelo meu celular. E dúvidas vocês encaminhem depois através do formulário ou através de e-mail. Vamos nos falando, pessoal. A gente precisa urgentemente criar uma rede mais colaborativa de informação, de troca de conteúdos, tá? De orientação para que a gente fique por dentro de tudo que vem acontecendo. As coisas estão mudando muito rapidamente, as orientações estão chegando meio que rápido demais, né? Devido a toda essa tecnologia, a gente precisa estar antenado para poder errar menos. Tudo bem? Então vamos lá, fecha aqui, abre aqui. E aqui temos o nosso ATPC número 1 de 2021. Tá? Onde vamos tratar do plano de ensino, do plano de aula, das habilidades essenciais, e aqui faltou um item que é protocolo de retorno. Eu já tinha escrito, mas sumiu, viu, pessoal? Coisas da tecnologia. Então vamos lá, pessoal. Esse ano, né, a retomada das aulas foi marcado aí pelo replanejamento que durou aí 2 semanas, né? Estamos tendo, né, um retorno parcial aí com no máximo 35% desses estudantes na escola, com foco no acolhimento, nos protocolos de higiene, cuidados, né? Já podemos realizar atividades presenciais, assim como as remotas, e estamos amparados pelo uso da tecnologia. A tecnologia, graças a Deus, né, está presente agora no nosso ecossistema escolar e faz parte, né, assim como as interações, as aulas, o uso da tecnologia agora é uma realidade na escola e compete a nós também acreditar que essa tecnologia pode nos favorecer, tá? E aí, pessoal, para que tudo isso aconteça, né, de fato, tanto as aulas presenciais, as aulas remotas, o uso da tecnologia, né, os cuidados, a gente precisa planejar. É claro que a gente às vezes fica um pouco cansado de ouvir tanto essa palavra de plano, planejamento, mas é necessário, né? A gente planeja a nossa vida mesmo que indiretamente, quase que todos os momentos, o que você vai comer de almoço, quando você precisa abastecer o seu carro para não ficar na mão, quando você precisa fazer os seus cuidados pessoais, né, de cortar o cabelo e fazer uma unha, então tudo isso é planejamento, principalmente com a grana, né? A gente planeja o salário para que ele consiga durar aí até o final do mês, né? Então, para fazer educação não é diferente, a gente precisa planejar. E para isso a gente tem tanto o plano de ensino quanto os planos de aula que visam organizar esse sistema de execução das atividades, tanto remoto quanto presencialmente, tá?
Então, vamos fazer aqui um passo a passo sobre esse plano de ensino versão 2021. Não é muito diferente do que nós já tínhamos, tá? No ano passado, mas a gente precisou atualizar porque foram orientações da secretaria. Tudo bem? Deixa eu só zerar o meu cronômetro aqui para não passar muito tempo da TPC. Bora lá, pessoal. Então, na primeira parte, nada de novo, né? Então, vocês vão fazer a identificação do nome, componente curricular, o ano ou a série, e embaixo os números de aula por bimestre. Isso você já tem aí, a escola já tem um calendário oficial homologado. É claro que esse calendário ele é passível de alterações, mas o plano também é. Tá? Então, visualizem esse calendário oficial da escola, que teve uma alteração recente devido ao carnaval, né? E já anotem aí os números de aulas previstos no bimestre. Seguindo, pessoal, nós temos lá uma outra parte, que é onde vocês vão colocar as unidades temáticas, as habilidades e o objeto de conhecimento, tá? E aí, pessoal, isso não é uma criação de vocês, isso já existe pronto, tá? Então vocês precisam só saber o lugar onde vocês vão buscar isso para colocar, né, para preencher, colocar aí o recheio da sua tabela, tá? E onde a gente encontra isso? Vocês têm aqui embaixo um print do site oficial da secretaria, chama o site é dos materiais de apoio, tá? Então digita lá no Google material de apoio SP, aparece já esse site e aí a gente faz o quê? Clica aqui nesse botãozinho de materiais e vai abrir toda uma gama de possibilidades, tanto para anos iniciais, anos finais e ensino médio. E aí vocês precisam vasculhar nesse site para encontrar. Quando eu falo vasculhar, não é que é difícil, mas é que estão todos os componentes curriculares na mesma caixa, tá? Então vocês precisam ler, né, e filtrando dentro do site para encontrar a educação física dentro do ano sério que você precisa. Se quer encontrar ensino médio, você vai para um lugar. Se quer encontrar anos iniciais, anos finais, vai para outra caixinha, tá? Mas aí eu coloco os prints da tela, os links e fica bem mais fácil aí durante a TPC para vocês entenderem como tudo isso vai funcionar, tá? Então essa segunda parte das unidades temáticas, habilidades e objetos de conhecimento já tem pronto. É só encontrar o local que está marcado aqui em vermelho, tá? Copiar e colar no seu plano de ensino, sem problema algum, tá? Terceira etapa, pessoal, da metodologia. Aqui começa a aparecer a expertise do professor. É neste momento que existem sugestões, né? Na internet está cheio de plano de aula, de plano de ensino que você pode visualizar possibilidades, mas aqui é o momento do professor pensar no que ele tem afinidade para fazer e tem competência para fazer, tá? Então, eu deixei uma colinha aí para vocês entenderem que é para colocar nessa metodologia. Então, fala lá. Ó. Além de GIS, LOUS, aula expositiva, quais metodologias ativas propostas no caderno do professor para serem utilizadas no desenvolvimento das habilidades serão desenvolvidas? Aula invertida, produção de mapas conceituais, produção de vídeos, desenvolvimento de projetos, aulas expositivas, estudo de texto, iniciação científica, resolução de problemas, votação por estação, estudo de caso e outras. Então, pessoal, aqui você vai precisar pensar dentro lá da sua turma quais dessas possibilidades se adequam melhor aos objetos de conhecimento, às atividades propostas para a sua turma. E aí compete somente ao professor entender disso, né? Saber se ele consegue trabalhar, por exemplo, com iniciação científica. Será que esse contexto se adequa a todas as salas, né? Ou é um tipo de metodologia que é melhor utilizada no ensino médio? Então, isso é com vocês, tá? É claro que nós temos no blog os planos de ensino antigos, né? Que boa parte disso já estava preenchida, era um cardápio, né? Vocês podem também buscar ideias, mas neste momento eu gostaria que vocês tivessem autonomia para construir esses planos, tá? Aqui seguem algumas dicas, mas o plano é de vocês.
A outra caixa é da avaliação, pessoal, onde sugere-se utilizar diferentes instrumentos e mecanismos para verificar em que medida as competências e habilidades estão sendo desenvolvidas ao longo do ano letivo. Como exercícios, provas, atividades individuais e em grupos, pesquisas de campo, observações, entregas de exercício, atividades propostas pelo professor, atividades individuais ou em grupos, participações nas aulas. E aí, pessoal, assim como na metodologia, compete a você, professor, analisar quais instrumentos de avaliação são mais assertivos para o ano série que você está realizando este plano de ensino. Lembrando que o plano de ensino ele é anual, tá? Então, ele é cabível sempre de alterações. Então, você pensou num instrumento para o primeiro bimestre, testou esse instrumento e não funcionou, tá? Ou você tenta reformular esse instrumento e dar uma cara nova para ele, ou você, no segundo bimestre, risca esse instrumento e coloca outro, né? Então, o plano é para isso também. Ele não é para ser mais aquele instrumento que a gente faz uma vez, coloca lá na capa da caderneta e esquece. Ele precisa ser rabiscado, anotado, tá? E aí compete a vocês também, dentro do rol de possibilidades aí dos instrumentos avaliativos, rechear o seu plano de ensino com aquilo que você acha mais pertinente, tá? Também temos aí uma super gama de possibilidades dentro do universo da educação física escolar para avaliação. Já conversamos sobre isso, inclusive, nos ATPCs do ano passado, em outras oportunidades também. E se vocês procurarem na internet também, parece bastante coisa aí, vários artigos que tem isso como tema, né? A avaliação dentro do universo da educação física escolar. No último bloco, pessoal, nós temos a caixinha dos aspectos a serem retomados, que está ligada à recuperação, tá? E essa recuperação, neste ano de 2021, ela será totalmente atrelada às habilidades essenciais. Por quê? As habilidades essenciais são aquelas que remetem a anos anteriores daqueles que os alunos estão cursando. Então, todos nós sabemos que 2020 a aprendizagem não foi uma variável que pôde ser normalmente percebida, né? Então, a escola ela tentou de algum jeito criar esse ambiente de aprendizagem, mas não foi possível medir isso, né, de maneira efetiva. Então, os vínculos tentaram ser mais fortes que a aprendizagem para que esse aluno não abandonasse a escola, e a gente sabe que algumas habilidades ficaram para trás devido à falta de interação presencial, tá? E com isso, esse ano, a Secretaria trouxe, né, dentro do campo de habilidades a serem trabalhadas no ano série, algumas de retomada, né? Trouxe para vocês um print aí do sexto ano, onde traz duas habilidades de quinto ano para serem retomadas. Então, essas são as habilidades essenciais e devem estar em foco, assim como as outras também dentro daquele quadro maior, né, de habilidades previstos lá pelo currículo, foram elencadas aí. Então, a gente precisa ter muita atenção nessas habilidades e focar nelas nesse ano, tá bom? Agora passamos para o próximo, para o plano de aula. Então, a principal diferença, pessoal, o plano de ensino você vai pensar no ano todo, o plano de aula você vai pensar na sua aula, e não em toda a aula, né? De repente, dentro da educação física, nós temos aí de 28, né, aulas por bimestre, mais ou menos, então você não vai precisar fazer 28 planos de aula. A sua aula ela pode durar, né, a semana toda, pode durar 15 dias, então tudo isso precisa ser articulado aí, né, com a sua escola e com o centro de mídias, tá? Então é legal que vocês tenham o hábito também de assistir o centro de mídias e que pensem na organização da sua escola aí, e assim como os roteiros que a gente fazia ano passado e tinha uma cronologia, né, de você das crianças assistirem ao centro de mídias, o professor enviar atividade, depois ter o tempo para eles realizarem essa atividade, depois devolver. O plano de aula também pode seguir este padrão, tá? Então, de antemão, ele precisa ser adequado ao público de estudantes, considerando o perfil e contexto, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo e socioemocional.
Essas fases, pessoal, estão totalmente condicionadas, né, ao ano série e agora a esse afastamento da escola, né? Imaginem um estudante que chegou na sua escola aí de sexto ano e que o ano passado não teve contato algum, né, ou muito pouco contato com a escola de fato, né? O quinto ano dele está muito defasado. Ou imaginem os pequenininhos de primeiro aninho lá, que de repente alguns cursaram a escola da prefeitura, a escolinha, né, educação infantil, e de repente nem tinham educação física de fato com esse nome, né, e agora vão ter, imagina, para eles entender esse contexto, né, esse novo professor, essa nova possibilidade. Então, pensem nisso com bastante carinho, procurem referências, né, desse desenvolvimento cognitivo, para que vocês consigam ser mais assertivos nas proposições das atividades, né? Para que vocês entendam os contextos, né? E até as picuinhas que podem existir aí neste retorno, é, com esse distanciamento tão grande que houve da escola. Então, para iniciar o plano de aula, né, também são caixas aí preenchíveis, né, em formas de tabela. Eu gosto dessa organização, pessoal. É claro que tudo que a gente está mostrando aqui é um modelo. De repente, se você tiver um modelo que você se sente confortável, que atenda todos os itens propostos aqui, você pode usar também, tá? Isso aqui é só uma maneira visual de ficar mais legível, né? Entendível e de fácil preenchimento. Então, a sua identificação, depois a temporalidade, o número de aulas previstas para esse plano, tá? E o período de realização, é o que eu já havia comentado anteriormente. Tá? Os objetivos da aprendizagem, a unidade temática, as habilidades, os objetos de conhecimento. Então, pessoal, é aquela mesma caixa que eu falei para vocês, tá? Dentro do site, clicando em materiais, aí vocês vão abrir lá, educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. E aí, quando a gente pensa, pessoal, nos objetivos de aprendizagem, né, quando a gente vai pensar nisso, a gente sempre tem que pensar nos verbos, tá? Normalmente os objetivos, né, você precisa ter um objetivo na sua aula, né? Eu preciso ter um objetivo na TPC, apesar de eu não ter colocado em evidências para vocês, mas o objetivo hoje é orientar vocês sobre o plano de ensino, o plano de aula e o protocolo de retorno. Tá? Então, o meu verbo é orientar, tá? Hoje. Então, lá, vocês podem usar verbos de ação, como criar, identificar, descrever, classificar, definir, reconhecer, localizar, comparar e avaliar, evitando verbos muito genéricos, como compreender e entender. Tá? Então, pessoal, aqui também é o recheio que vocês vão colocar, mas que ele também já está disponível, tá? Neste site com os materiais. Então, vocês vão lá na unidade temática. Vamos voltar aqui naquela tabelinha que mostra a unidade temática. Tá? Então, a unidade temática, isso foi aqui do sexto ano. O esporte, a habilidade para trabalhar nessa aula. Vou trabalhar essa habilidade de retomada. Identificar as características das práticas lúdicas, esportivas e dos jogos pré-desportivos. Objeto de conhecimento é o esporte de campo e taco, rede e parede. Tá? Então, aí você já começou a montar a sua aula. Tudo bem? Aqui eu trago para vocês, pessoal, deixando em evidência essas habilidades de retomada. Tá? No primeiro ano nós temos 2, no segundo ano nós temos mais 2, no terceiro 2 também. Tá? No quarto ano mais 2. No quinto ano mais 2, tá? Aí aqui é um apanhado do sexto até a terceira série, tá? Que eu vou mostrar para vocês também. No sexto ano nós temos 2, no sétimo ano 3, no oitavo ano nós temos 4, no nono 2, tá? E depois nas outras séries eu mostro para vocês por aqui, ó. Quantidade. Primeira série nós temos uma, segunda série nós temos uma, e na terceira série nós temos mais uma. E aí, pessoal, o que quer dizer essas habilidades de retomadas? É aquilo que eu já comentei também.
são aquelas habilidades do ano anterior que precisam ser resgatadas ou retomadas, né? Ou readquiridas, tá? E aí depois esse PPT vai para vocês, com todas as planilhas, todos os links, tá? Para que fique mais tranquilo para vocês assistirem e retomarem esses pontos. Seguindo o plano de aula, a caixa da metodologia. Assim como a gente já falou lá atrás, segue a mesma linha, tá? Pensar nas diferenças da turma, como adaptar as atividades, e essas atividades devem atender aos objetivos da aula, o desenvolvimento das habilidades, tá? E vocês podem, com isso, aprimorar o engajamento das turmas, né? E aí nós trazemos também algumas sugestões, né? Como sala de aula invertida, produção de vídeos, desenvolvimento de projetos, aulas expositivas, iniciação científica, resolução de problemas, rotação por estações, estudos de caso, que são metodologias ativas, tá? Tem se falado bastante, pessoal, sobre o uso dessas metodologias ativas, inclusive é tema da minha pesquisa de mestrado, e a gente também vai tentar aprofundar isso nessas ATPCs deste ano, tá? As metodologias ativas, elas não são novas, tá? Elas existem faz algum tempinho já, mas estão em evidência agora, devido a esse modelo remoto, né, que estamos passando e que pode privilegiar aí o uso de diferentes estratégias, né? Então, nós vamos conversar bastante sobre isso também durante esse ano, tá? Mas inicialmente, utilizem aquelas que vocês dominam e passo a passo a gente vai construir um bom repertório para que a gente utilize essas novas metodologias aí a favor da educação física, tá bom? Recursos a serem utilizados. Então, no seu plano de aula você precisa constar os recursos, né? Tais como materiais, dispositivos tecnológicos, né? Considerar aquilo que você e o estudante podem utilizar aí para realizar essa aula, tá? Então, pessoal, essa é uma outra dica que eu trago para vocês. Então, peguem os materiais, leiam os materiais com muito carinho, né? No site dos materiais de apoio tem todos os cadernos de professor, nós vamos chegar lá no slide que mostra isso, estou me adiantando, mas assim, leiam este material, eu sei que talvez não tê-lo impresso em mãos é um complicador, mas a gente precisa bater os olhos e verificar os materiais necessários e pensar aí nas nossas estratégias, né? O que a gente pode ser necessário, né? Porque as escolas têm recebido verba que podem sim ser transformadas em material para a educação física. Muitos de vocês já reportaram a compra de bastante material aí pelas direções das escolas, né? Eu até preciso fazer um agradecimento especial para os diretores, né? Porque chegou muita coisa legal na escola, teve muita reforma de quadra, mas a gente ainda tem que aprimorar essa questão dos materiais. Então, eu acho que fazer um checklist sempre que aparecer um material novo no caderno, né, que a gente não tenha ou que a gente precise de maior quantidade, devido agora à maneira de utilizar esses materiais, né, com distanciamento, sem haver muitas trocas, então é legal que a gente tenha uma lista que a gente consiga sempre solicitar a compra daquilo que a gente ainda não tem, tá? O item 6 aí do plano de aula, acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Então, no 6.1 vocês vão colocar os instrumentos, tá? Para verificação da aprendizagem e como serão realizadas as devolutivas. E aí, como dica, pessoal, trago para vocês, né, que sugere-se utilizar diferentes instrumentos e mecanismos para verificar as habilidades, né? Assim como o plano de ensino. Então, tem prova, observação, instrumentos de avaliação, o professor pode utilizar. Pode ser prova, pesquisa, participação nas aulas, né? E outros mais, tá? E a avaliação ela deve ser um processo de construção de conhecimento. E por isso que a gente deve utilizar diferentes instrumentos. Por quê, pessoal? O aluno na educação física, ele, por hora, ele não consegue, de repente, desenvolver uma avaliação escrita com certa autonomia. Mas, de repente, ele vai muito melhor numa avaliação oral, tá?
do que se ele tivesse que colocar isso no papel. E isso precisa ser considerado. Tá? Então, por isso que é interessante a gente bater aqui nessa tecla de utilizar diferentes instrumentos de avaliação, porque são necessários para que a gente consiga, de alguma maneira, aí, pensar o desenvolvimento desse aluno com ele mesmo, né? Ou na tal da personalização do ensino, que também é uma coisa que o pessoal tem comentado, que a gente precisa entender um pouquinho melhor, né? Muitos de vocês são personal trainers de atividades físicas, né? Mas será que vocês sabem personalizar a aprendizagem dos seus alunos? Então, esse também é um item que a gente pode abordar aí nas próximas ATPCs. Sobre os cadernos, pessoal, nós temos também lá no site que eu mostrei para vocês, material de apoio, todos os cadernos, tá? Então, clica lá na caixinha dos materiais, ou vai para os anos iniciais e fundamental, né? Anos finais, ou vai para o ensino médio e aí vão abrindo as telas das habilidades essenciais, dos cadernos, do currículo, tá? Das habilidades 2020. Então, tudo nós temos lá. E aí, pessoal, por que eu não arrastei tudo isso para o blog de educação física como normalmente acontece? Porque nós também precisamos criar em vocês a autonomia de encontrar esses materiais, tá? Não é que eu não vou mais atualizar o blog ou fazer coisa do tipo para ajudar ou facilitar a vida de vocês. É que este site da secretaria está muito melhor que o meu blog, tá? Tá bem organizado, tá fácil de achar, mas vocês precisam entrar e entender a dinâmica dele, tá? Por isso que eu estou mostrando aí vários prints de tela, colocando setinha, pedindo para que vocês entrem e e usem esse site, né? Criem aí uma amizade boa com esse site, porque é ali que todos os documentos oficiais da secretaria estão sendo disponibilizados, tá? No blog eu sempre procuro colocar links, né, que redirecionam para o site oficial, continuarei fazendo isso, mas eu gostaria muito que vocês criassem a habilidade de entrar nesse site da secretaria também, tá? Aqui, pessoal, eu trago para vocês um resumão, né, de tudo o que está acontecendo, né? Isso foi feito por uma amiga PCNP, a Isabela, da DE de Votorantim, tá? Em que ela criou aí um quadro, né, para a gente entender o que muda, né, dos anos iniciais, finais, da primeira série e para o restante do ensino médio. A primeira série está diferente do ensino médio por quê, pessoal? Vocês sabem que a primeira série começa com aquela proposta do novo ensino médio, né? Uma nova organização aí curricular, pautada aí nas competências por área, né? E por isso, né, essa nova turma que adentrou agora começa com um novo material. Em contrapartida, aqueles que já estavam, né, aqueles que estavam na primeira e foram para a segunda série, continuam com o currículo antigo. São Paulo faz escola, tá? Tanto anos iniciais quanto anos finais também foram unificados esses cadernos. Então, todos eles agora chamam currículo em ação. Antes nós tínhamos aí nos anos iniciais o PLE, né? O programa Ler e Escrever. E agora tudo isso foi transformado em currículo em ação, que é esse currículo novo aí, pautado nesse biênio de aprendizagem, né? Que a secretaria também fala, né? Que 2020, 2021 é um ano só, com 8 bimestres, né? E 2 séries a serem atingidas. Então é novo para nós, né? É uma divisão peculiar, mas a gente precisa entender tudo isso e trabalhar para que a gente consiga o máximo possível lidar com essas defasagens e atender aí principalmente essas habilidades essenciais, tá? Então nós temos aí, ó, dentro dos anos iniciais e finais, as diferenças, né? Nos anos iniciais o currículo é organizado semestralmente, né? Com habilidades específicas do componente, mais as habilidades do currículo paulista. Temos material de apoio para o professor, tem as habilidades essenciais, tem sequência didática, tem cultura corporal, tem taxonomia de Bloom, tem unidade temática, tem objetos de conhecimento, tem componentes socioemocionais, tem avaliação em processo.
Nos anos finais é a mesma coisa, só que muda a organização do material, que é bimestral, tá? Na primeira série do ensino médio, então como eu disse para vocês, é o novo ensino médio, né? A organização bimestral, habilidades da área de linguagem, né? Não são mais habilidades de componente específico. Esse material ele vem organizado em 4 situações de aprendizagem, tem material de apoio para professor e aluno, também conta com as habilidades essenciais, consequências didáticas, com a cultura corporal, com a taxonomia de Bloom, com unidades temáticas, objetos de conhecimento, competências socioemocionais, tema, né, que é novo, questões norteadoras em comum entre as áreas, também faz parte dessa proposta do novo ensino médio e esse olhar mais amplo aí pelas áreas, né, no nosso caso a área de linguagens, que compreende língua portuguesa, educação física, arte e língua estrangeira moderna, que é o inglês, e avaliação em processo. E o restante do ensino médio continua como no passado, tá? Aqui, pessoal, eu trago para vocês algumas dicas de sites que podem amparar aí a produção dos planos de aula e as ferramentas a serem utilizadas aí, tanto na metodologia como na avaliação, tá? Então, são sites aí que eu pesquisei e trazem aí de forma muito eficaz e simples, né, de consultar, indicadores aí para que vocês consigam rechear esses planos de forma mais assertiva, com procedimentos aí mais corretos, né? Não fiquem aí de repente só no copia e cola de um ano para o outro, né? Nós também precisamos criar uma certa afinidade de atualizar os nossos planos, né? De um ano para o outro as coisas evoluem, as coisas mudam, aparecem novos estudos, novas estratégias, novas metodologias, a gente precisa estar atento a isso. É claro que você não vai jogar fora tudo aquilo que você já construiu. Ele serve de base, sim. Mas é claro que a gente pode sempre atualizar e colocar coisas novas, né? Colocar coisas que podem trazer um maior engajamento desses alunos, promover uma maior participação, né? Atividades que façam parte do cotidiano da vida deles e que despertem maior interesse. Esse é o nosso grande desafio, né? Fazer com que o aluno se interesse naquilo que a gente está aprendendo. E para isso nada melhor do que criar possibilidades e colocar coisas que a gente sabe que pode funcionar, né? Amparados em estudos científicos e não em achismos. Esse é o nosso maior desafio, tá? Então, pessoal, finalizamos aqui a primeira parte, que era falada dos planos de ensino, dos planos de aula, das habilidades essenciais, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se eu falei muito rápido, voltem no vídeo aí e assistam com calma. Eu não cliquei no material de apoio lá para abrir no site, porque eu estou gravando num local aqui da diretoria onde o Wi-Fi não funciona, tá? E o meu computador não tem aquela entrada do cabo mais, tá? Então não consegui fazer funcionar a internet aqui. Mas se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me chamam no Zap lá, eu faço um vídeo curtinho e mostro para vocês entrando lá no site, tá? Mas aposto que vocês não terão dúvidas não, tá? Mas se tiverem, me mandem, por favor, tá? E agora nós vamos entrar na terceira parte, né? Que fala aí dos protocolos de retorno às aulas de educação física. Esse é um documento que eu encaminhei ontem para as escolas, pessoal. Chegou para nós na sexta-feira de tarde, via boletim COPED, né, que é um documento oficial da secretaria em que eles mandam as atualizações e encaminhamentos da semana, tá? Então, ele é um documento que não traz proposições de atividades, e sim orientações, né, para esse retorno, sendo aí como itens principais, né, ele ressalta a questão do distanciamento, da higiene pessoal, do monitoramento, da limpeza, faltou um Z aqui, da limpeza, isso porque eu confiro tudo antes de gravar com vocês, hein? Das atividades, tá? E aqui ele dá algumas dicas do que a gente pode ou não utilizar como atividade, e da comunicação antes, durante e depois dessa aula, tá?
Então, o documento também vai para vocês aí, se a escola ainda não compartilhou, mas vai junto aí com os materiais da TPC, tá? E, a grosso modo, pessoal, este documento, ele ressalta, né, a importância do distanciamento, a gente já sabe disso e é o protocolo educacional seguido aí pelas escolas, vide o número de alunos que estão aí podendo presencialmente ficar na escola, né, que é até os 35%, né? E na educação física não é diferente, a gente precisa também seguir esse padrão, mesmo sendo a nossa aula muitas vezes utilizada em ambientes abertos, né, a gente precisa desse distanciamento. E aí ele propõe, né, minimamente aquele distanciamento de 1,5 m entre os alunos para fazer atividades, né, convencionais, 2 metros para essa atividade for um pouquinho mais intensa e até 3 metros se essa atividade exigir alguma movimentação mais forte, tá? Sobre a higiene pessoal, ressalta, né, a importância do uso dos equipamentos, né, de higiene, né, a máscara, o álcool gel, o lavar as mãos, tá? E nas aulas de educação física principalmente, né, os alunos têm muita sede, o uso da sua própria garrafinha, fala também desse aluno até portar uma outra camiseta, porque ele possa, caso esteja suado, né, trocar essa camiseta. A máscara, a troca é obrigatória, né, porque a gente transpira, fala muito, e essa máscara precisa ser trocada. Então, que o aluno porte aquele saquinho, né, plástico para colocar esses materiais. Eu sei que talvez não seja realidade, né, da escola pública, mas a gente precisa de orientar quanto a esses protocolos, né? Eu tenho recebido, felizmente, feedbacks bem positivos aí de algumas escolas que eu acompanho sobre os alunos e essas orientações aí de higiene, diz que eles têm seguido muito bem aí, pelo menos essa primeira semana, né? Tem atendido aí as orientações da escola quanto ao uso do banheiro, né? A importância de lavar a mão, de usar o álcool gel, de manter a máscara na posição correta. Então, a gente não pode perder isso de vista. A gente tem que bater, mesmo martelar isso para que a gente consiga fazer eles usarem essas coisas de maneira correta. Tá? O item 3 fala sobre o monitoramento, pessoal. E o que seria esse monitoramento? É visível, né, que essas crianças ficaram em casa e que aumentaram aí o grau de sedentarismo, né? Apesar de enviarmos atividades, né, de educação física estar presente aí na vida deles, a gente sabe que teve aquele aluno que não realizou a atividade ou que ficou muito tempo só vendo televisão, jogando videogame, comendo porcaria. Então, é visível, né? Isso eu também já recebi o feedback de alguns professores de que eles ganharam peso, né? E olha o perigo disso, né? A gente ter aí uma clientela de jovens, né? Crianças e jovens com um ano aí de defasagem escolar e com possibilidades aí de serem adolescentes sedentários, né? Crianças sedentárias, porque estiveram distantes aí um tempo muito maior de qualquer contato aí com a prática regular de atividade física ou de educação física escolar. E para isso até, pessoal, ontem, finalizando essa TPC, apareceu este estudo, né? Na verdade é uma reportagem, falando que a Covid, né, está fazendo com que as crianças ganhem peso, e médicos alertam. Claro que eu gostaria que tivesse, né, um educador físico falando também sobre este ponto, mas é visível, né, se a gente procurar, já existem também professores de educação física que tratam disso, e é visível, né, que essas crianças ganharam peso e esse ganho de peso aí afeta diretamente a qualidade de vida dessas crianças. Então, este monitoramento que o protocolo traz é para que a gente observe mesmo quanto dessas crianças estão acima do peso ou que necessitam aí de um encaminhamento médico, né? E sendo ele não só físico, mas mental também. Claro que não nos compete fazer laudos, né? Mas a gente consegue, ao acolher essas crianças, perceber se eles estão aí com algumas dificuldades, precisam de um apoio profissional.
Nós teremos aí, num futuro bem próximo, atendimento dos psicólogos da educação, né? Isso já está em fase avançada aí para ser implementado nas escolas, mas até que eles não apareçam, compete a nós também entendermos esse processo e encaminharmos para os profissionais, né? Ou direcionarmos para os profissionais que a gente considerar necessários aí para que a gente consiga colocar no eixo de novo, né? Essa qualidade de vida, esse possível desenrolar aí convencional dessas crianças, tá? E aí, pessoal, eu crio até um desafio com vocês aí, né? Sobre esse monitoramento. Será que seria a hora de a gente fazer formalmente um acompanhamento de IMC dessas crianças, né? Criar uma ficha de anamnese e ter esses registros por cabeça e conseguir aí, por diretoria, aferir quantos desses estudantes estão acima do peso, ou coisas do tipo, né? Ou criar, de repente, outras variáveis para a gente medir força, né? Medir velocidade. O que vocês acham? Será que a gente conseguiria criar um mini protocolo de avaliação física dessas crianças, executar e depois, quem sabe, a gente até poderia, né? Escrever alguma coisa, criar uma reportagem, um podcast, sei lá, a gente inventa aí depois, né? A gente utiliza aí a turma que já está mais no avançado, né? O Flávio Pellicer, que já é mestre, está fazendo doutorado, tem afinidade aí com escrita, com pesquisa científica, né? Apresentou aquele ATPC para nós. A gente pode pensar em alguma coisa e tentar criar aí os nossos próprios parâmetros de estudo, né? E quem sabe, em grupo aí, escrever alguma coisa legal sobre essa retomada das aulas e esse monitoramento aí dos nossos alunos. Então fica aí o desafio para vocês, né? Quem quiser fazer ou tiver mais afinidade, de repente se todo mundo topar, a gente cria um protocolo aí e tenta executar nas escolas para a gente conseguir monitorar isso efetivamente, tá? É só uma ideia, tá, pessoal? Um desafio. O item 4 fala da limpeza e higienização. Além da limpeza e higienização nossa, né, dos estudantes, a gente precisa também pensar nos equipamentos, nos locais, né? E aí dentro da educação física, principalmente dos equipamentos que serão compartilhados, né, pessoal? Eles falam aqui, né? Depois eu espero que vocês leiam esse documento na íntegra, tá? Não daria tempo para a gente fazer isso na TPC, mas fala, né, para a gente evitar o compartilhamento de materiais, para a gente ter lá o borrifador de álcool, para caso aconteça uso de material, a gente faça a higienização correta, para que esse estudante também ele tenha demarcado a área que ele vai realizar a atividade, né, para que não tenha realmente contato físico algum. Então, são pontos interessantes aí e de alerta para que a escola também, né, faça a higienização correta dos banheiros e que com isso a gente consiga garantir, né, que o ambiente não seja hostil aí para a execução da aula. Sobre as atividades, pessoal, aí eu trouxe aqui um PPT que fala só, PPT não, né, um dos slides aí. Fala só sobre essa proposta de atividades. E aí essa a gente vai ler, tá? Para que fique mais assertiva aí dentro da escola, tá? Então, dentro da proposta de atividades, que é o item 5, eles ressaltam o acolhimento, né? Não é um volta às aulas de férias, né? Nós precisamos compreender o estado emocional dos estudantes e as sequelas do distanciamento social, possíveis perdas de familiares e amigos. Tá? Por isso que tem aquela questão do monitoramento psicológico também. Evitar atividades coletivas de contato físico. Não é recomendado qualquer atividade que não seja possível realizar sem distanciamento social recomendado de 1,5 m. Então, evitar, tá, pessoal? É o verbo. Pensa no verbo de ação, hein? Evitar compartilhamento de objetos e materiais esportivos. Quando utilizados, higienizá-los com álcool. Solicitar que os estudantes lavem as mãos e usem álcool em gel. Evitar jogos de tabuleiro, tênis de mesa, pebolim, qualquer esporte de mesa que possam promover aglomeração e compartilhamento de material, tá? E aqui eles trazem atividades que são possíveis, né? Ser adaptadas sem contato físico, respeitando o distanciamento social recomendado de forma individual, como por exemplo, ginástica geral, privilegiar alguns elementos da ginástica,
brincadeiras e jogos, morto-vivo, mímica, estátua, movimentos básicos de danças, brinquedos cantados, movimentos básicos de lutas, alongamentos e relaxamentos, prática de ginásticas, artes corporais chinesas, como yoga, tai chi, lian gong, movimentos percursivos de lutas de forma individual, objetivando adversários imaginários, como nos casos de desenvolvimento de técnicas como socos, chutes, defesa de joelhadas, cotoveladas, formas de kata, katis, taiguks e etc. Privilegiar a prática de atividades ao ar livre, de baixa intensidade. De maneira geral, as atividades práticas devem contemplar a experimentação individual, não compartilhar materiais, promover bem-estar, autocuidado, autoconhecimento, limites, por exemplo, interação, respeitando o distanciamento social. Então, pessoal, o que a gente pode pensar em fazer? Atender aquelas habilidades essenciais, né, num contexto de sala de aula, né, utilizando aí como repertório também as atividades e tarefas propostas pelo centro de mídias. E no momento que nós vamos interagir com essas habilidades, né, fora da sala de aula, né, no espaço aberto da quadra, pensar, né, em organizar isso de forma que eles sigam esses protocolos aí de higienização, de distanciamento, e que a gente evite aí o compartilhamento, principalmente de materiais, né, e as atividades que possuem contatos próximos, né. Então tem um rol de atividades ali que dá para fazer, nem todas elas se encaixam em todas as habilidades, mas dentro das possibilidades criar aí artifícios para que a gente consiga dar conta aí dessa interação com o ambiente externo, né, e as habilidades propostas. E aí eu tenho certeza, pessoal, que conforme as coisas vão acontecendo, vão surgindo outras possibilidades, a gente vem compartilhando boas ideias, né? Por isso que eu ressalto mais uma vez que a gente precisa sempre compartilhar os feitos nas escolas, né? Ter o nosso portfólio, ter as nossas vivências para que a gente consiga também incentivar outros professores, né? Talvez menos experientes ou mais experientes, mas que não tenham afinidade ou não tenham tanta malemolência com esse contexto, né? Sejam há muito tempo acostumados aquelas aulas de uma maneira mais convencional, mas que agora precisam se atualizar, tá? E por isso, compartilhem lá no nosso grupo as suas aulas, vamos retomar, né, aqueles roteiros que vocês já fizeram no ano passado. Lembra que em muitos ATPCs eu disse para vocês para que guardassem aqueles roteiros, para que organizassem aquilo de maneira inteligente, porque poderiam ser utilizados no futuro bem próximo. E aí, né, as aulas não voltaram, a gente continua aí num contexto híbrido, né, de presencial e remoto, e que a gente vai utilizar sim aqueles roteiros que foram pensados, aquelas atividades, as habilidades, muitas vezes são as mesmas, né, apareceram novas, que são as de retomada, mas com certeza aí quem conseguiu organizar o material tem muita coisa pronta aí que vai precisar de ajustes mínimos para serem executados em 2021. Então, pessoal, era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira TPC. Deixa eu voltar meu rosto aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Aqui, voltei. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira TPC. Por hora, acho que o tempo foi certinho. Aqui no meu relógio está dando 40, mas eu marquei um pouquinho depois, né? Então, essas horas de ATPC são compartilhadas entre a área também, tá? Tem uma galera que também precisa fazer o ATPC do Inova. E usem esses ATPCs com sabedoria também, pessoal. Usem esses momentos que vocês precisam ficar na escola ou no remoto para estudar, para se atualizar, né? Tem muita coisa boa que dá para a gente buscar aí na net, coisa aberta, né? E conto com vocês, né? 2021, como a gente fala, vai ser de novo um ano atípico, mas espero que a gente junto consiga aí construir coisas maravilhosas, tá bom? Um beijo no coração, forte abraço para vocês, contem comigo e cuidem da educação física das nossas crianças aí com bastante carinho, ok? Forte abraço
Fui.